E aí, gente, 68 ou 69? De que lado você está? Hoje é sexta-feira e eu quero saber, 68 ou 69? Onde você se encaixa? Bom, gente, meu nome é Mônica Alvarenga, eu sou coach, consultora e estou sim fazendo uma brincadeira, mas o assunto é super sério. E eu estou falando de dois índices que as Nações Unidas trouxeram no seu relatório de desenvolvimento humano e que o Otto Scharmer tem abordado nos últimos meses, talvez. E eu quero trazer esse tema hoje na nossa live de sexta-feira. Para quem não sabe, está chegando agora, essa live, esse dia, foi escolhido por conta de um cliente meu. Toda vez que eu atendo esse cliente, às sextas-feiras, ele diz: escolhi sexta-feira para o meu processo de coaching porque é meu dia favorito da semana. E de tanto atendê-lo às sextas-feiras, eu falei, quer saber? Vai ser o dia da live. Às sextas-feiras, o dia favorito do meu cliente. E ele nem sabe que eu escolhi o dia da live por conta dele. O meu dia favorito vai ser o dia da live. Então, toda sexta-feira, 12:30, a gente tem uma conversa sobre algum tema relevante, sim, relacionado à teoria U. Muita gente me pergunta por que eu tenho essa relação tão especial com a teoria U. E aí eu vou contar para vocês por quê. Não é a única metodologia que eu estudo, mas ela segue fazendo muito sentido para mim, porque ela transformou a minha vida, ela segue me emocionando, porque ela tem a ver com a mudança de vida que eu quero, com a regeneração do mundo que eu sonho. E quando eu trabalho a partir desse frame, eu reconecto o meu trabalho com tudo aquilo que tem significado para mim na vida. Isso tem a ver com propósito, tem a ver com aquilo que me inspira a estar no mundo e tem a ver com os 68 e com os 69. E por que o Otto Scharmer tem falado disso? O Otto Scharmer, ele começou a desenvolver a teoria U a partir dos estudos lá do MIT, das organizações que aprendem. E de um núcleo de pensadores, de pesquisadores, que se inquietava diante de questões as quais todo mundo conhecia, mas diante das quais ninguém agia. E eu vou dar um exemplo muito banal, mas sempre nas minhas palestras eu gosto de falar disso, porque é algo com que todo mundo se defronta todos os dias. Tomar banho. Algum ser humano nesse planeta, sim, eu acho que muitos, eu estou sendo muito enfática, mas todo mundo sabe que a água é um recurso finito. Água potável é recurso finito. Mas na hora do nosso banho, e eu não estou me excluindo, estou usando a primeira pessoa do plural, a gente normalmente esquece que a água é sim um recurso finito. E tomamos nosso banho, nós que temos uma vida, privilegiada, com acesso irrestrito à água potável, normalmente, a maioria de nós, eu não quero generalizar, mas tomamos nosso banho como se esse recurso nunca fosse nos faltar. E aí eu te pergunto, por que
que nós sabemos sim que a água é um recurso finito e, no entanto, contudo, todavia, não tomamos nenhuma ação para preservar esse recurso finito. Então, e eu poderia aqui dar 1000 exemplos, e você deve conhecer vários, né? Que exemplos você tem aí, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, de situações em que nós e os outros sabemos sim qual o melhor caminho, qual a coisa certa a fazer, e no entanto não fazemos, mesmo quando a coisa certa, que eu vou colocar entre aspas, é muito simples. Então essa inquietação fez com que muitas pessoas começassem a estudar, né? O que separa esse saber do fazer. E o Otto Scharmer é um desses cientistas, e lá no seio do MIT começou a estudar isso também. E foi lá no meio desse grupo que nasceu a teoria U, né? Várias pessoas contribuíram para que essa metodologia fosse concretizada, mas foi o Otto Scharmer quem a estruturou e a trouxe ao mundo com esse nome, teoria U. E quando eu a conheci, ela de certa forma acabou mudando um pouco a minha vida e o meu jeito mesmo de trabalhar. E por isso ela é tão relevante para mim e segue fazendo muito sentido. Porque o que ela propõe é exatamente isso, é diminuir esse espaço entre o que sabemos e o que precisamos fazer e o que de fato fazemos. E o mundo que desejamos, tornar o mundo que desejamos mais próximo de nós, acho que é isso, basicamente isso. E o U, essa letrinha U, é esse caminho, né? Como que a gente encurta essa rota rumo ao mundo que desejamos. E aí eu fiz algumas notas, né? E aí vocês vão me ver olhando para baixo, porque eu gosto de falar, e nesse eu gosto de falar, muitas vezes eu posso me perder, né? E aí, quando o Otto Scharmer traz esses dois números que são extremamente atuais, quem quiser pode ir lá pesquisar, as Nações Unidas todos os anos fazem, a instituição faz várias pesquisas, e uma delas é pesquisar como a humanidade está se desenvolvendo. E ele foi lá futucar lá o relatório de desenvolvimento da humanidade, e esses dois índices chamaram a atenção dele. E o 68, primeiro eu vou falar do 69, né? E o 69, não quero trocar não, gente. Vou eu trocar os índices, né? E 69 é porque 69% de nós, seres humanos, 69% estão dispostos a sacrificar uma parte dos seus ganhos financeiros para salvar o clima, para mitigar os danos climáticos. E, no entanto, 68, e esse é o segundo índice que o Otto pensou lá no relatório, no entanto, 68%, um número muito próximo desses 69, 68% de nós, seres humanos, não faz nada porque sente que a sua voz nunca vai ser ouvida, porque se sente impotente diante de todo o caos do mundo. E aí
O que ele tem dito recentemente é que essas duas formas de atuar, na verdade, ele já dizia isso, como eu acompanho faz bastante tempo, ele já falava dessas duas formas de agir frente a uma situação de crise há muito tempo, né? Ele sempre fala isso, que diante de uma grande situação, diante de um grande problema, o ser humano tem duas opções: ou ele enfrenta ou ele recua. Isso parece óbvio, né? Mas é importante quando a gente está pensando em movimentos de transformação. E esses dois índices, 68 e 69, refletem também um pouco desse movimento, né? O que isso quer dizer? Que uma parte significativa da população está disposta a dar um algo mais, a tirar um pouco das suas possibilidades financeiras para ajudar a fazer algo mais pelo planeta. E outra parte, no entanto, embora queira os mesmos resultados, não faz nada porque sente que não tem peso, porque se sente impotente diante de todo o caos mundial, sente que não tem representatividade, sente que a sua voz é inócua. E aí, gente, o que isso tem a ver diante do que a gente faz aqui, né? Diante do nosso trabalho, não só com a teoria U, mas com metodologias que ampliam a consciência dos nossos clientes. Tem a ver com a importância de se cultivar espaços de colaboração. E tem a ver com a forma como ressoa quando a gente trabalha com metodologias que expandem a consciência. Eu sempre falo para nós, que nós coaches, eu falo isso para os meus clientes, né? Quando eu estou trabalhando com uma liderança, eu digo que eu não estou trabalhando somente, eu digo inclusive para os contratantes, né? Que eu não estou trabalhando só com desenvolvimento daquele líder para o seu time. Eu estou trabalhando com desenvolvimento daquele ser humano para a sua família. Invariavelmente, aquela família onde aquele ser humano interage vai ser muito beneficiada. Esse é um ganho muito importante de um processo de coaching, pelo menos dos processos que eu facilito. Por quê? Porque a gente trabalha com expansão de consciência. E uma vez que você trabalha com esse... E uma vez que você coloca ali essa sementinha, não tem mais como descolocar. Eu tenho um conhecido que fala isso. Uma vez que você vê, não tem como desver. E aí todos os stakeholders que interagem com aquele ser humano vão ser beneficiados. E isso é um processo de ressonância. É como aquela pedrinha que você joga numa poça d'água, que você joga em qualquer lugar, né? Que você vê reverberar em toda a superfície. Não tem como todo o entorno não ser impactado. E isso é o que a gente faz aqui no nosso trabalho quando a gente trabalha
com uma metodologia de expansão de consciência como a teoria U. E aí, quando o Otto traz esses 2 índices, ele está falando disso, né? Da importância da gente cultivar esses espaços onde o coletivo possa ser privilegiado, onde a colaboração possa ser cultivada, para que a partir desse espaço colaborativo, outros campos possam ser beneficiados e impactados. E a partir daí, gente, nós como profissionais de desenvolvimento, a gente vai ampliando o impacto que a gente tem no mundo. E isso é muito relevante. E isso tem a ver com esses 68 e 69, com esses índices dos quais o Otto tem falado tanto recentemente e que a mim, sim, me chamaram tanta atenção. E em relação à metodologia, eu quero falar também de 3 divisores, dos quais o Otto fala desde que ele começou a trazer a teoria U e para os quais é muito importante a gente seguir atento. Porque quando a gente trabalha com esse tipo de método, é muito importante a gente ficar atento ao que causa dor aos nossos clientes, sejam eles coletivos, equipes, sejam eles individuais, que é aquilo que segmenta, aquilo que aparta, aquilo que faz com que, especialmente hoje, no mundo contemporâneo, faz com que ele se sinta sem voz, com que ele ou com que eles, quando a gente está trabalhando como equipe, se sintam apartados, que são, o Otto chama de 3 divisores, né? Que são aquilo que divide, né? É a desconexão, aquilo que desconecta, que é a desconexão. E aí eu vou falar de um só, para não ficar falando de muita coisa técnica aqui nesse espaço. Mas eu vou falar daquele que é a desconexão de uns com os outros, que é a desconexão que o Otto fala que é a desconexão espiritual. Hoje ele não tem usado muito esse termo espiritual, ele tem usado o termo de conexão de uns com os outros. Mas o que ele quer dizer é essa conexão que a gente tem, primeiro conosco, com o nosso ser interior, esse momento que a gente tem com a gente mesmo, né? E essa conexão um pouquinho mais profunda que a gente tem com o outro. Nesse ritmo frenético que nós vivemos, esse tipo de conexão, ela é completamente relegada a segundo plano. E aí eu vou compartilhar com vocês uma vivência recente minha. E eu me considero uma pessoa relativamente atenta às conexões. Eu me peguei assim na última semana, porque entrei num projeto novo e cuidando de um time um processo razoavelmente grande, fora da minha zona de conforto, que é muito bom. E eu deixei todas as minhas práticas e meus cuidados com a minha conexão interior de lado. Coisas simples mesmo, às vezes até pequenos rituais, eu deixei de lado. E de repente eu me vi mais cansada, me via... eu trabalho muito a partir da minha intuição. Me vi desconectada da minha intuição, me via mais
eu vou usar um termo que não sei se para vocês vai ressoar, mas é um termo que para mim faz muito sentido. Me vi sem luz. Eu que sou uma pessoa mais atenta, que trabalho com essa metodologia que fala de mente, coração e vontade aberta. Mas por quê? Por causa dessa dinâmica corrida do dia a dia que nós vivemos. Então eu me vi desconectada, que é um dos divisores dos fatores de desconexão marcantes que o Otto traz. Nesse movimento de desconexão, eu também me apartei dos outros, que é o que me nutre. Então, eu me vi num momento mais cansado e mais fragilizado, desconectada de mim e dos outros. E aí, na verdade, foi de ontem para hoje que eu meio que me dei conta. Falei, nossa, como que eu me deixei ficar assim, tão desvitalizada, tão... Mas é a correria. Então, se eu... E aí eu vou usar a primeira pessoa mesmo, porque eu acho importante também que a gente use a rede para compartilhar coisas que sejam relevantes e que possam servir para despertar tanto a mim quanto a quem se conecta, né? E aí eu pensei, se eu, que estou razoavelmente alerta e atenta para esse tipo de coisa, entrei nesse looping, eu fico imaginando quem não está nem alerta nem atenta, o nível de sofrimento. Porque a gente eu trabalho com pessoas, eu atendo líderes todos os dias. Eu trabalho com equipes, eu não trabalho todos os dias, mas trabalho também. Mas com lideranças eu atendo todos os dias. E a gente sabe o nível de sofrimento com que eles chegam. Eles nem sempre relatam. Então, a importância da gente poder trabalhar a partir... essa volta toda que eu dei é pra gente, a partir do momento que pode lançar mão de metodologias que privilegiam a ampliação da consciência dos nossos clientes, a gente está ampliando o impacto do nosso trabalho. E eu dei o meu exemplo para mostrar que mesmo tendo consciência, ainda assim, eu não estou livre de entrar no looping e cair também na desconexão. Eu também caio na desconexão. Mesmo com todo o campo de atenção que eu procuro criar à minha volta. Então, gente, só trazendo um pouquinho, isso que eu trouxe até agora, o que eu falei aqui, né? Eu fiz a brincadeira entre 68 e 69, trouxe os índices dos quais o Otto vem falando, que são do relatório das Nações Unidas, da pesquisa anual que eles fazem sobre o desenvolvimento humano, trouxe um pouquinho da teoria U e da minha relação com ela, de onde ela veio, lá do MIT, fiz um pequeno recap, falei do impacto que as metodologias de ampliação da consciência têm junto aos nossos clientes e também junto a nós, profissionais de desenvolvimento humano. Então foi disso que eu falei até agora. E aí eu quero falar um pouquinho mais agora desse impacto. O impacto que as metodologias como a teoria U têm junto ao nosso trabalho e aos nossos clientes. Por quê? Porque quando a gente amplia a consciência, contribui para a ampliação da consciência dos nossos clientes, a gente está desenvolvendo sim uma equipe, a gente está desenvolvendo sim uma liderança e a gente está contribuindo para que essa equipe, para que essa liderança tenha
também a ampliação do seu impacto na empresa, tenha também a ampliação do seu impacto no ambiente em que ele interage. Até aí, eu acho que eu vim desenvolvendo, falando do impacto que essas pessoas têm quando elas sobem um pouquinho o seu nível de consciência. E aí, como é que essa ampliação de consciência pode contribuir para que essas pessoas se sintam mais potentes e mais capacitadas a atuarem no mundo, que são esses 68% de pessoas que se sentem sem voz. Lembra? 68 ou 69? 69% de pessoas se sentem, estariam dispostas a contribuir com o seu próprio dinheiro para reduzir para mitigar problemas climáticos no planeta, segundo o relatório das Nações Unidas. Mas 68% sentem que não fariam nada porque se sentem completamente sem voz. Então, em relação a essa questão dessa impotência, dessa sensação de que nada do que eu faço pode repercutir, que dentro das empresas tem um nome: falta de protagonismo. Muitas organizações reclamam da falta de protagonismo dos seus clientes, dos seus colaboradores, né? A gente, muitas vezes, nós, coaches, consultores, somos demandados a trabalhar o protagonismo. A falta de protagonismo vem dessa sensação, da sensação de que não faz a menor diferença, nada do que eu faço vai fazer diferença, não tenho, né? É daí que vem a falta de protagonismo. Então, se eu trabalho com metodologias que ampliam a consciência desses seres humanos que estão lá nas organizações, eu também estou potencializando no sentido de dar potência a. Também estou dando potência, contribuindo para que esses seres humanos se sintam mais potentes, mais capazes a partir da conexão. Então, olha só, eu falei de ampliação de consciência, eu falei daquele fator de desconexão que o Otto Scharmer traz, do quanto que isso é relevante. E aí eu trago a possibilidade de ampliar a consciência, de me conectar a mim e ao outro como um caminho para ampliar o meu protagonismo, para fazer com que eu me sinta mais potente. Então, não sei se esse caminho ficou claro, mas o caminho para o protagonismo, para que eu seja uma pessoa mais potente, para que eu saia desses 68, para que eu deixe de ser, porque esses 68 ou 69 somos nós. Nós somos humanidade. Nós estamos entre um ou outro índice. É ali, num desses dois lados, que a gente vai se encaixar. Essa pesquisa é sobre nós. E o caminho para que a gente saia desses números é a conexão. Quando a gente se conecta, a gente vai ocupar o nosso espaço de potência. E voltando lá para o nosso cliente,
para as nossas equipes, para os nossos indivíduos, para aqueles com os quais a gente trabalha. Quando eles se conectam, eles também vão para o espaço deles de potência. Eles também vão para o espaço deles de protagonismo. E aí eles também vão fazer a diferença. Eles também vão ser capazes de fazer mudanças. E se a gente é chamado, porque eu não acredito que nós sejamos chamados e chamadas para ambientes que estejam perfeitos. Ninguém nos chama para ambientes maravilhosos. A gente chama, nós somos chamados e chamadas para otimizar, para melhorar, para contribuir. Então, a gente tem que deixar ambientes melhores. Então, quando os nossos clientes conseguem implementar mudanças e também eles atuar de forma a virarem change makers, eu adoro essa palavra, a atuarem a partir das suas melhores possibilidades, se sentirem, deixarem de se sentir como esses 68% sem voz, sem potência, eles também vão fazer a diferença nas organizações onde eles atuam. Eles também vão fazer a diferença nos times onde eles atuam. Eles, elas, os nossos clientes, as nossas clientes. Então é essa reflexão que eu gostaria de trazer hoje, né? Eu estou falando com vocês num espaço sem energia, porque a minha casa acabou a luz. Tô vendo aqui a bateria do meu celular acabar. E eu quero fazer um convite aqui ao final dessa live, que é que a gente se conecte, que a gente saia da armadilha da desconexão. Eu realmente quero fazer desse espaço aqui um espaço de conexão, um espaço em que a gente possa construir juntos. Eu já fiz muita coisa, já criei vários espaços. Acho que quem passa por aqui, que me conhece, sabe quantos espaços que eu criei através do Evolu Coaching. Mas eu também me desconecto. Eu também me acomodo. Mas estou voltando a criar esses espaços. Essa sexta-feira aqui para mim é bem simbólica disso. Essa minha reconexão com o próprio Otto e a metodologia, para mim, é simbólico disso. Quero estar mais junto, porque juntos a gente pode criar mais, a gente tem mais potência, a gente pode trabalhar num novo patamar, num outro patamar. A gente é mais inteligente juntos. Então fica aqui o convite e a reflexão para a partir de agora, assim, em que espaço que você está deixando de estar, de se conectar, ou seja com você mesmo, seja com alguém que faz a diferença também para somar com você. E, por favor, deixa aqui um comentário, até para a gente se motivar também, né? Deixa aqui um comentário, compartilha com alguém para quem faz sentido essa conversa. E vamos seguir conversando. Eu vou deixar o link desse relatório que é muito bacana das Nações Unidas. Aliás, não vou deixar o link.
Se alguém quiser esse relatório das Nações Unidas, comenta aqui que eu vou mandar por inbox, tá? Que é um relatório lindíssimo, assim, para mim foi um grande aprendizado. Trouxe muita coisa interessante para nós que trabalhamos com desenvolvimento humano. Então, se você quer ela prontinho, sem ter que ficar fuçando na internet, escreve aqui, eu quero que eu mando para você. Boa tarde e um excelente final de semana.